Em recente julgamento, a terceira turma do STJ enfrentou um tema para lá de tormentoso: se é possível ou não ao adquirente obter a adjudicação compulsória do imóvel prometido comprar, na medida em que ele não tenha a prova da quitação do preço. Bom, no caso concreto, o promitente comprador de fato celebrou a promessa de compra e venda, assumiu a obrigação de pagar o preço ao vendedor e, durante muito tempo, realizou os pagamentos. Chegou a completar mais de 80% do pagamento do preço. Ficou em mora e o vendedor não exerceu a pretensão de exigir aquele saldo do preço. O tempo passou e ocorreu a prescrição dessa pretensão, ou seja, não seria mais possível ao vendedor exigir coercitivamente o pagamento daquele saldo remanescente. Logo, se ele não pode mais exigir o saldo remanescente, ele também não poderia mais pleitear a rescisão do contrato, nem tampouco a retomada da posse da coisa. O adquirente, então, ingressou em juízo e buscou a declaração da prescrição e, consequentemente, a adjudicação compulsória, uma sentença que desse a ele o título de propriedade para que ele pudesse regularizar essa propriedade no registro imobiliário. Ocorre que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao primeiro decidir sobre essa questão, entendeu que seria um requisito inafastável da adjudicação compulsória a prova da quitação do preço. Como aquele adquirente não havia quitado o preço, mesmo tendo havido a prescrição, que então faltaria um requisito essencial para o reconhecimento do seu direito à adjudicação compulsória. A questão foi levada à terceira turma do STJ e, em julgado com relatoria da ministra Nancy Andrighi, a terceira turma entendeu que não caberia a adjudicação compulsória nesse caso. Mas vamos pensar aqui, será que de fato essa decisão é a mais funcional e a mais eficiente para o sistema jurídico brasileiro? Porque se não vejamos, o direito à adjudicação compulsória, ele não está sujeito ao prazo de prescrição. Isso porque o direito à adjudicação compulsória é um direito poder, é um direito potestativo de exigir o título de propriedade por meio de uma sentença, uma vez que eu tenha preenchido os requisitos para a aquisição desse direito. Então, uma vez que eu comprove a aquisição desse direito, eu posso sujeitar esse devedor, uma vez que eu tenha preenchido os requisitos. Em recente julgamento, em recente Em recente julgado, a terceira turma do STJ decidiu uma questão bastante tormentosa. Em recente julgamento, recentemente a terceira turma do STJ julgou uma questão que é bastante tormentosa e que envolve a possibilidade de haver ou não a adjudicação compulsória de um imóvel cuja promessa de compra e venda não chegou a ser quitada, mas cujo preço não pode mais ser exigido porque já prescreveu. Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente entender que na promessa de compra e venda existem prestações recíprocas. De um lado, existe a obrigação do comprador de fazer o pagamento integral do preço pactuado, no tempo, no modo e no lugar devidos. Se esse comprador não realiza esses pagamentos e incorre em mora, fica inadimplente, isso dá a possibilidade ao vendedor de exigir o cumprimento forçado dessa obrigação e executar esse preço remanescente, ou mesmo de pedir a rescisão do contrato e a retomada desse imóvel. Ocorre que, no caso concreto analisado, apesar do comprador ter incorrido em mora, ter de fato ficado inadimplente, o vendedor não exerceu a sua pretensão, nem de exigir aquele preço remanescente, nem muito menos de pedir a rescisão do contrato ou a retomada do imóvel.
E uma vez que esse saldo de preço agora teve a sua pretensão prescrita, já não caberia mais nenhuma dessas coisas. Bom, se já não cabe mais ao credor exigir o preço remanescente, pedir a rescisão do contrato ou a retomada do imóvel, seria então o caso de caber a esse adquirente a adjudicação compulsória, ou seja, a obtenção do título definitivo de propriedade? Bom, se nós pensarmos sob o ponto de vista da adjudicação compulsória em si, ela é um direito que não está sujeito ao prazo de prescrição. O STJ já afirmou várias vezes que o promitente comprador pode exigir esse título de propriedade, sob pena de adjudicação compulsória por sentença, a qualquer tempo. A questão é: estariam preenchidos ou não os requisitos para tal direito? Se nós olharmos a literalidade da norma, a norma fala que é direito ao adquirente que quitou o preço obter a escritura definitiva sob pena de adjudicação compulsória. E nesse caso, ele não tem o quitou o preço. Entretanto, já não há mais preço exigível e, portanto, não caberia mais nenhum mecanismo de tutela do crédito por parte daquele vendedor. Se aquele crédito já não pode mais ser exigido, não seria o caso, então, de se reconhecer o direito desse comprador a regularizar definitivamente a propriedade por meio da adjudicação compulsória? A mim parece que sim, mas para a terceira turma do STJ, neste caso concreto, entendeu-se que não, que a formalidade da quitação prévia do preço não poderia ser afastada nem mesmo pela prescrição. Mesmo tendo ocorrido a prescrição, e isso foi reconhecido no julgado, não caberia adjudicação compulsória. Bem, mas aí a gente está diante de uma situação bastante disfuncional, a meu ver, porque eu tenho um adquirente que não tem o título de propriedade por meio da adjudicação compulsória, mas que também não tem a possibilidade de ser retirado coercitivamente daquele imóvel. Isso porque não cabe mais a exigibilidade da dívida, a rescisão do contrato ou a retomada da posse. Então, ele tem uma situação de posse mansa, pacífica, ininterrupta, ele tem uma situação legítima em relação à coisa, mas ele não consegue regularizar a propriedade. O que, que o próprio STJ, a terceira turma, neste julgado, sugere? Que ele então fizesse uma ação de uso capião. Mas veja, ele vai fazer uma ação de uso capião em uma circunstância em que ele já movimentou o judiciário para obter o título de propriedade. Né? Se ele já movimentou o judiciário para obter o título de propriedade por meio do próprio contrato celebrado, ainda que sem a prova da quitação, mas ao mesmo tempo com o reconhecimento inequívoco da prescrição, me parece desfuncional que agora ele precise ingressar com uma nova ação, essa de natureza, né, declaratória aquisitiva, para, por meio da uso capião, se tornar proprietário do bem que já possui em razão da promessa de compra e venda. É, até gera dúvidas se de fato ele preencheria os requisitos da uso capião. Afinal de contas, a posse exercida por ele durante a promessa de compra e venda é uma posse sem ânimos domini, ela é uma posse precária. Ela só vai ter de fato o ânimos domini a partir do momento em que aquela relação de promessa de compra e venda deixa de existir. E talvez o termo inicial aí fosse a prescrição da exigibilidade do preço e não o momento em que se iniciou a posse. Ou seja, outras questões mais complexas e outras dúvidas que poderão surgir caso de fato venha a ser manejada essa ação de uso capião. Eu, particularmente, acho que foi um desserviço ao direito material e uma questão que pode agravar uma irregularidade fundiária, porque eu tenho um registro que não está regularizado. Tudo em nome de uma formalidade que seria a prova da quitação. Você pode me criticar dizendo, mas mera formalidade, André, a quitação era obrigação que ele assumiu e que era condição para a adjudicação compulsória. Eu concordo. Acontece que, nesse caso, esse saldo de preço já não tem mais exigibilidade alguma. Foi o próprio credor quem dormiu e deixou esse crédito, né, perder a sua exigibilidade. Então, nessa perspectiva, me parece que seria muito mais lógico eu reconhecer o direito desse adquirente à adjudicação compulsória do que devolver essas partes ao status quo ante, que na verdade é o adquirente na posse ininterrupta desse bem, e o vendedor sem poder exigir nada em relação à coisa, e uma situação imobiliária
irregular. Né? Será que, de fato, isso, pela via da uso capião, vai ser mais eficiente? Ou a gente só está arrastando ou empurrando essas partes para uma situação de irregularidade de matrícula que vai ainda perdurar por décadas e, quiçá, por gerações? Depois você me comenta aqui embaixo o que você achou dessa decisão e se você concorda com ela ou discorda dela. Tá certo? Um abraço e até a próxima.